Salve, salve, galerinha do bem. Espero que esteja tudo ótimo e em paz aí com todos. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite aí para você, a depender do horário que você está assistindo esse vídeo. Se você não me conhece, está assistindo esse YouTube pela primeira vez, eu sou o professor Roberto, mas pode me chamar de Bob Reis, e eu tô aqui para ter um papo contigo sobre metodologia da produção científica, que digamos é o assunto central aqui desse nosso YouTube. Como eu falei no episódio anterior, de abertura, né? Isso aqui, tudinho que a gente está fazendo, eu fazia pela via de um podcast. Só que aí a galera começou a levantar muita dúvida. Poxa, cara, eu não sei mexer direito. Eu preciso também de dicas sobre utilizar os programas de computador que estão aí à minha disposição e eu não sei mexer. Eu preciso ver um pouquinho da coisa. E aí surgiu a ideia da gente fazer esse YouTube. Ah, bem, isso vai ficar para um momento mais lá na frente. Hoje, a gente vai para uma das discussões mais centrais que vocês podem imaginar na metodologia da produção científica e talvez seja um dos maiores gargalos que atrapalha a vida de todo mundo. Muita gente não consegue produzir um texto legal, não consegue produzir uma ideia legal, justamente porque não consegue passar essa etapa, que, digamos assim, é uma das etapas mais cruciais e mais importantes para o processo de produção científica, a escolha do tema. E dentro dessas reflexões iniciais, talvez a reflexão mais importante que a gente tenha que fazer aqui nesse momento é entender o que é um tema, perfeito? Para entender como você vai escolher um tema. E vocês vão descobrir que a maior parte das pessoas escolhe seu tema de uma maneira errada. E é por isso que a gente apanha. Eu falo a gente, porque todo mundo apanha de um trabalho acadêmico pelo menos uma vez na vida. Então, vamos lá. Por não saber escolher o tema, é a razão pela qual a maior parte das pessoas apanham, digamos assim, na hora de escrever um trabalho acadêmico. Tudo bem? Um tema é um enquadramento da sua pesquisa dentro de um assunto específico, que vai estar, por sua vez, dentro de um ramo ou um segmento da ciência. Ciência é essa que estará dentro de um grande campo do conhecimento científico como um todo. Vamos imaginar aqui, vamos imaginar aqui que eu queira falar sobre, sei lá, como as pessoas percebem crimes de trânsito aqui na BR-316, no município de Ananindeua, estado do Pará. Exemplo muito simples, muito direto. Tudo bem? Eu estou falando de crime de trânsito. Se é crime de trânsito, estou falando de direito. Especificamente, direito penal. Notadamente, eu estou analisando aí a questão do Código de Trânsito. Perfeito. Dentro do direito penal. Então aí eu já estou começando a fazer um enquadramento. Tudo isso está dentro de um ramo maior, o direito penal. Por sua vez, está dentro de uma ciência, a ciência do direito, que está dentro de um campo do conhecimento científico, que são as ciências sociais aplicadas. Roberto, eu fiquei tonto. Se teu objetivo era me ajudar, pelo contrário, mais atrapalhou do que ajudou. Sabe por quê? Porque tu não escolheu um tema, tu escolheste um assunto. Quando eu falei, vou ver como as pessoas percebem o crime de trânsito, perfeito, mas para que eu vou analisar isso? Para que eu vou verificar isso? A gente tem que entender, pessoal, que a ciência, que toda a produção científica, ela sempre está voltada à resolução dos problemas da humanidade. Que eu não vou mostrar para você minha janela, mas toda vez que eu olho por essa janela, eu vejo aqui milhões de pessoas, milhões de carros, milhões de empresas, e todos eles, nesse momento, estão enfrentando alguma dificuldade. Uma pessoa que está ali no meio da rua, de repente está pensando, poxa, como é que vai ser minha vida agora sem o auxílio que eu estou recebendo do governo ao longo desses meses? Vou ter que arranjar um emprego, mas eu não consigo arranjar um emprego porque o que eu sei fazer hoje em dia já está defasado aqui nessa determinada comunidade onde eu vivo. Será que eu vou ter que mudar para o interior? Outro indivíduo está pensando, poxa, essa obra do BRT chegou para ajudar, mas parece que o trânsito está pior ainda. Por que será que isso acontece? O cara dentro de uma empresa deve estar pensando: poxa, como é que eu vou aumentar aqui a captação dos meus clientes? Será que eu vou ter que melhorar meu marketing? Vou ter que ajeitar melhor as relações com um determinado lado? Outra pessoa ali adiante acabou de fazer um contrato, ela está em dúvida sobre uma determinada cláusula e ela deve estar pensando: poxa, como será que os tribunais entendem isso daqui? Será que se eu processar essa empresa, porque eu estou preocupado com essa cláusula, estou sentindo que eles não vão me favorecer, será que eu vou ter ganho de causa? Será que eu vou conseguir resolver esse meu problema? Então, notem, a ciência, ela está aí acima de tudo para gerar progresso na humanidade. E para gerar progresso, a gente necessariamente tem que resolver problemas
das pessoas por aí. Então a gente não sai falando aleatoriamente de assuntos quando a gente faz um trabalho acadêmico. A gente tenta resolver um problema para melhorar a vida da nossa comunidade. Nem que seja a vida de um aluno, cara, que está começando o curso de graduação nesse exato momento, nem que seja um aluno até mesmo do ensino fundamental ou médio que vai ler teu texto e vai conseguir entender de uma maneira clara a respeito de um determinado problema de vida, um assunto que ele está tratando aí, de repente, nos bancos da sua escola e tudo mais. Então, note, ciência nasce para ajudar a sociedade a progredir, a botar o ser humano numa condição melhor. Embora muita gente queira fazer ciência aí para ferrar a vida dos outros, mas é outra história completamente diferente. Eu não vou entrar aqui no assunto ético da coisa nesse momento, pelo menos a gente pode ter um vídeo aí para falar de ética mais tarde. Eu efetivamente não estou plagiando, tá? Porque eu estou até citando a fonte onde eu tirei. Aqui é uma pequena frase atribuída a Bernard M. Bark, que diz que aqui está no site do Marketing Digital 2.0, tá? Tô fazendo a devida menção à fonte. Milhões viram a maçã cair, mas só Newton perguntou o porquê. Aqui a gente chega no ponto principal desse episódio, gente. Um bom trabalho não começa de um bom tema. Um bom trabalho começa de uma boa pergunta a ser respondida. Quando você estabelece uma boa pergunta, mas uma boa de uma pergunta bem amarradinha, você tem condições de fazer um bom trabalho. Então note, eu quero falar de direito penal, mas cara, se tu para falar de direito penal, pensa comigo, existem milhões de assuntos. Uma boa coleção de direito penal tem no mínimo aí 2 livros, que é um da parte geral e um da parte especial. Então note, tu vai escrever livro também, de repente para fazer um TCC de 30 páginas, de 30 a 50 páginas, ou um artigo, um paper de 5 a 10 páginas. Pois é, tu tem que parar para pensar com muita calma e muito carinho a respeito disso, porque não é assim que a vida funciona. Então, você tem, na verdade, que estabelecer muito bem. Eu vou usar esse trabalho para responder uma pergunta. E essa pergunta, de alguma forma, vai ajudar alguém. Mesmo sendo uma pergunta simples, que vai ajudar alguém a entender um conceito, ou uma pergunta mais complexa, que vai atuar sobre um determinado problema social mais complexo. Então, gente, a escolha de um bom tema, na verdade, é precedida pela escolha de uma boa pergunta-problema. Ou seja, um problema que se apresenta por meio de uma pergunta que você vai tentar responder no seu trabalho acadêmico. Então, escolher um tema é, antes de tudo, escolher uma boa pergunta a ser respondida no seu trabalho. Tudo começa a partir do seu problema de pesquisa. Aquilo que está te inquietando, que você está vendo ali, não está achando muito certo, não está achando muito pertinente. Tudo bem? E você vai tentar construir um trabalho acadêmico para ver se traz um pingo de melhoria. Roberto, mas pô, um pinguinho de melhoria, meu amigo, a sociedade está demorando aí milhões de anos para evoluir. Para a gente chegar no ponto que nós chegamos até hoje, tu não precisa ser um santo milagroso, meu amigo. Você pode começar trazendo progresso por meio de pequenas contribuições, até que num momento elas somadas podem virar uma grandiosíssima contribuição. Tudo bem? Então, acima de tudo, a gente tem que entender que a gente tem que construir as coisas devagarzinho e com muita paciência. Mas todo trabalho de pesquisa, todo bom trabalho de pesquisa começa a partir de uma boa pergunta, problema a ser respondida. E aqui eu vou trazer, como diz o nome do episódio, né, algumas reflexões para você escolher sua pergunta, problema. Perfeito? A primeira coisa é, você tem que pensar, eu estou mirando um determinado assunto. Aí, Roberto, poxa, eu quero falar, imaginemos aqui, sobre a ideia de lugar. Então, eu quero falar sobre o mercado central ali de Belém, o mercado de São Brás, digo ali de Belém, entendeu? Poxa, eu tô vendo ali que a qualidade de vida das pessoas está muito ruim lá dentro, que ele está muito deteriorado, então de repente eu quero falar sobre o abandono do poder público, eu quero falar sobre como aquelas pessoas não têm saneamento ali dentro, e aí olha só como tu tá te perdendo no universo de muitas coisas. Mas calma, de repente você já começou muito bem, já começou indo muito bem. Por quê? Porque você já achou a sua inquietação pessoal, você já achou aquilo que de alguma forma te move. Você quer falar sobre um elemento ali de patrimônio histórico e cultural. E aqui eu tenho que fazer uma grande menção, esse exemplo eu não estou tirando da minha cabeça, tá? Eu estou tirando dos estudos de uma grande amiga minha,
Eu estou fazendo doutorado e assisti aulas com ela no mestrado, a minha querida amiga Vivian, do PPGEL. Minha vizinha mora aqui no mesmo condomínio que eu, é uma pessoa que realmente guarda um carinho imenso, tem que fazer aqui esse registro. Uma grande amiga que a vida acadêmica me deu. Ela adora pesquisar patrimônio histórico e cultural. Não à toa está com um dos maiores nomes da geografia desse tema. Enfim, que é a professora Maria Goretti, também do PPGEL. Bem, por que tu tá usando esse exemplo? Porque é a vibe dela, é a paixão dela. Então, o que ela vai escrever? Ela vai escrever coisas sobre isso que ela gosta. Beto, e qual é a vantagem de escrever alguma coisa em torno de matemática, de um assunto que eu goste? Você já possivelmente tem leitura sobre isso. Se é uma coisa que te atrai, e mesmo que você não tenha leitura ainda sobre isso, a leitura vai fluir de uma forma muito mais legal, porque é um tema que você curte, é um assunto que você gosta, é algo que realmente toca teu coração de alguma maneira, entendeu? Que te envolve. Então, beleza, já é meio caminho andado, vai facilitar em muito a tua leitura, a tua capacidade de análise, as ideias tendem a fluir de uma forma muito mais legal, porque é algo que bate o santo contigo. Tudo bem? Mas aí eu sempre dou algumas recomendações e peço alguns cuidados. Roberto, eu posso falar sobre algo com que eu tenha envolvimento pessoal? Por exemplo, vamos imaginar que você foi vítima de assalto. E você, em razão de um assalto que sofreu, que foi muito traumatizante, quer falar de uma determinada modalidade do crime de roubo. Pode? É claro que pode. Você é livre, nós estamos numa sociedade livre, inclusive para você escolher academicamente o que você quer tratar. Agora, cuidado, porque de repente, tratando daquele determinado tema, você pode acordar no seu coração determinadas questões que estavam adormecidas. Você pode começar a se deparar com determinados fantasmas internos e isso não vai fluir muito bem. Por exemplo, eu não me esqueço de uma pessoa, uma excelente aluna uma vez, que ela resolveu falar sobre a questão da alienação parental. E num determinado momento do desenvolvimento do tema dela, ela travou completamente, porque ela tinha realmente um envolvimento pessoal com a coisa, e ela começou a reviver determinados detalhes de tudo que ela tinha vivido, e graças a Deus no final ela superou. Mas não rodou legal, não fluiu bacana, por quê? Porque ela entendia muito do assunto, mas também tinha muitas coisas a serem resolvidas em relação àquele assunto, e aquilo deu uma travada total nela. Mas ao mesmo tempo, por que não falar de uma coisa que é seu objeto de vivência, que é algo que você tenha vivenciado? Porque de repente a tua pesquisa pode ser a tua tábua de salvação, pode ser assim uma forma de você se redimir consigo mesmo, com a sociedade. Eu sempre digo que eu gosto muito de escrever dentro do processo civil. Depois de ter passado anos e anos dentro de um juizado especial que se propõe a resolver problemas das pessoas e ver que aquilo não resolvia a vida das pessoas, eu resolvi refletir sobre muita coisa que nós fazemos enquanto poder judiciário, e eu vi que em muitas ocasiões, pela nossa própria incapacidade de atender as pessoas, às vezes com qualidade, pelos recursos parcos que nós temos dentro dos juizados, pelo quantitativo imenso de processos que entra nele todo dia, eu vi que, na verdade, ao invés de ajudar, a gente estava gerando mais problema em muitas ocasiões, e isso acaba sendo uma violência com o cidadão. Isso foi uma coisa que me inspirou a escrever um artigo, um capítulo de livro, na verdade, que está disponível lá no meu ResearchGate, quem quiser dar uma olhada, em que eu falo sobre, é possível, olha o questionamento, olha a pergunta problema, é possível falar de violência processual? Eu estou construindo uma hipótese sobre um determinado conceito, e estou amparando ele em uma série de fatos e uma série de elementos. Tá lá, quem quiser dar uma olhada, dê uma olhadinha, entendeu? Então, resumindo aqui essa nossa primeira reflexão, quando você tende a falar de algo que você gosta, tende a fluir muito melhor. Segundo ponto, toma cuidado para ver se esse negócio que você gosta não é algo com que você tem um envolvimento pessoal muito sério, de repente até traumático. Por quê? Porque isso pode te travar, tá? E o terceiro ponto, Roberto, eu posso escrever sobre algo que eu não gosto, que eu nunca li na minha vida, que eu vou mergulhar pela primeira vez de cabeça nesse tema? É claro que você pode. Repito, estamos numa sociedade livre, mas tenha plena consciência, meu irmão ou minha irmã, de que você vai ser muito mais exigido.
Se é algo que você nunca viu na vida, ou que você nunca aprofundou na vida, que você acha que você gosta, mas nunca foi lá conhecer de fato, pode ser tão frustrante quanto um primeiro encontro com uma pessoa chata. Você vai lá e de repente quebra todo o feeling. No momento que você se aproxima daquilo, você quebra todo o sentimento, quebra todo o feeling, diz: "Putz, não é isso não que eu queria para minha vida, olha, o negócio chato, o negócio sofrido". Aí você começa a travar, já começa a criar um asco pelos livros, aí na hora de sentar aquilo vira uma tortura para você, e é aí que as pessoas dizem: "Ai, fazer TCC é uma coisa tão sacrificante. Ai, meu Deus, veio o TCC por aí", porque às vezes você quer falar de uma coisa que não tem absolutamente nada a ver com você, meu irmão. É por isso que quando as pessoas chegam comigo e digam: "Poxa, Bob, me dá um tema aí para eu trabalhar no TCC", eu digo: "Não dou tema para absolutamente ninguém". Por sinal, eu acho, isso aqui é uma opinião pessoal, tá? Lembrem lá do senso comum. Nunca pesquisei isso para dizer que realmente é ou não é, mas eu acho um crime um professor dar um tema para um aluno, porque o professor está mostrando algo que ele quer pesquisar e que de repente não é a necessidade, o problema de vida evidenciado pelo aluno, que não é algo que ele tem que amadurecer dentro do coração dele, ou de repente até algo que ele não gosta. Eu estou alienando aquela pessoa quando eu escolho para ela um tema. Não gosto, sou absolutamente contra, não vou dizer que eu nunca fiz, mas, por exemplo, eu já fiz dentro de pessoas que estavam: "Ah, Bob, poxa, olha, tem um tema assim, assim, assado e tal", a pessoa já estava muito amadurecida, então, na verdade, eu só cheguei lá e dei uma empurrada nela e disse: "Por que tu não fala disso?". E aí o indivíduo acaba desenvolvendo. Alunos excelentes aqui, inclusive eu tenho alguns trabalhos submetidos nesse momento com uma delas que eu não dei o tema, mas eu digo: "Por que tu não falou dessa área aqui, já que tu tá tão envolvida com ela?". A gente só dá um empurrão da prancha, o salto ornamental é com a galera, tá? Enfim, então essa é a primeira reflexão que a gente tem que fazer. O ideal é fale sobre algo que você gosta, mas reflita se aquilo não gera nenhum trauma que vai lhe fazer travar. E acima de tudo, pense bem. Você pode falar sobre algo que você não gosta, que você não tem de repente conhecimento ou contato? Pode, mas isso vai lhe exigir o dobro de trabalho, um nível de aprofundamento, de repente até maturidade muito maior. E um pequeno detalhe, às vezes falar de algo que você não conhece acaba sendo um bom trabalho acadêmico também. Porque, vamos imaginar aqui, deixa eu pegar aleatoriamente alguém aqui. Tá aqui. Advocacia digital. Bora pegar um tema aqui dentro desse livro, tá? Não estou fazendo propaganda de ninguém, mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Esse livro aqui foi escrito por uma excelente autora, Patrícia Peck, não vou dizer o nome da editora, porque a editora não me patrocina, mas eu faço aqui propaganda da autora, que é excelente, Patrícia Peck e o Henrique Rocha, são os dois autores desse livro, tá? E eles falam aqui, vamos ver, sobre a prática do direito digital, responsabilidade na rede, deixa eu ver, evolução histórica do direito digital no Brasil. Vamos imaginar que eu estou estudando isso pela primeira vez na minha vida. Eu poderia lançar a seguinte pergunta para fazer um paper curtinho. Um paper é um trabalho acadêmico que varia, por exemplo, se ele vai para uma dessas revistas impressas, que são de poucas páginas, de 3 a 10 páginas, mais ou menos. Tem gente que exige paper de 15, eu já digo que isso não é um paper, é um artigo. Porque o paper ele é um artigo de menor proporção, tudo bem? Mas não há uma regra pré-definida a respeito disso. Outra história completamente diferente, eu vou falar um pouco daqui a pouquinho. Mas eu poderia questionar aqui, qual é a, digamos, a atual compreensão de Peck e Rocha a respeito do conceito de direito digital? Vou fazer um paper aqui de 3 páginas só para expor, com base em fundamentos existentes na obra deles, qual é o conceito que eles apõem ao direito digital. De repente, colocando o conceito base, mas somando outras características que eles analisam ao longo do livro. Eu vou fazer a leitura focada em uma resposta que eu quero dar, e à medida que eu vou lendo, eu vou coletando da minha leitura todas as informações necessárias a fazer aquela resposta. Isso é o que nós chamamos de uma pesquisa bibliográfica. E é uma pergunta-problema de algo que eu ainda vou estudar, mas que eu estou direcionando.
No mundo perfeito, todos nós, ao lermos um livro, faríamos uma resenha e, de repente, até poderíamos lançar uma pergunta-problema em cima de um livro. É muito mais comum quando a gente está no mestrado e doutorado a gente fazer isso. Ler livros focados em buscar uma determinada informação específica dentro deles. Mas tem gente que pega livros e sai lendo aleatoriamente por prazer. Mas, no mínimo, uma resenha aí, de repente, já ajudaria muito. Resenha é um tipo de trabalho acadêmico. Ela visa entender os objetivos centrais de uma obra e tal, mas outra coisa que eu vou tratar no futuro. Mas só para mostrar para vocês como também pesquisar uma coisa que eu não conheço pode ser extremamente simples. Vamos lá. Segundo, eu tenho condições de responder o que eu estou perguntando? Tem gente que, infelizmente, quer resolver os males da humanidade no seu trabalho. Por exemplo, outro dia eu estava vendo uma pessoa lançando o seguinte questionamento: já atingimos o coeficiente de rebanho de Covid-19 na região metropolitana de Belém? Eu olhei e falei, cara, é uma pergunta que muita gente quer responder, mas tu vai ter aí uma série de limitações técnicas. Confiabilidade dos exames realizados, eh, ex a dificuldade de você conseguir dados precisos, tanto públicos quanto principalmente de natureza privada, a respeito dos exames de Covid-19, os cálculos para apuração de coeficiente de rebanho, não ocorrência de coeficiente de rebanho, tem uma série de variáveis que são levadas em conta, como, por exemplo, a possibilidade de reinfecção, que já foi atestada aí no Brasil em diversas capitais. Enfim, tem uma série de coisas aí que podem conduzir à impossibilidade de você conseguir responder aquela pergunta problema. Então, por que de repente não fazer uma pergunta problema mais simples, por assim se dizer, entendeu? Isso está diretamente ligado à possibilidade de você realizar o seu trabalho. Uma outra pergunta que, por exemplo, eu cheguei a fazer numa ocasião é: quais são as características dos crimes de tráfico de drogas dentro dos presídios, a partir de boletins de ocorrência oficiais da boletins de ocorrência aqui no estado do Pará? Eu estou resumindo aqui de uma forma muito simples para mostrar para vocês. Eu fui levantar alguns desses boletins de ocorrência. Muitos deles não especificavam o crime dentro do presídio, outros não simplesmente detalhavam. Isso ia me dar um trabalho muito hercúleo para levantar e identificar quais falavam de presídios ou não. E o principal, depois eu descobri que muitos, muitas questões afetas a crime de tráfico sequer eram levados para a Polícia Civil. Por quê? Porque, por exemplo, uma cela com 40 pessoas acharam um baseado, ou então acharam uma pedra de crack, ou uma determinada quantidade de maconha lá dentro. Eles não vão deslocar 30, 40 pessoas para a delegacia para se apurar perfeitamente quem é. O sistema penal, principalmente na época, simplesmente pegava a droga e levava para incinerar, fazendo muito, tão somente um registro interno. Então, era um trabalho que na prática ia fazer um esforço tremendo e não ia mostrar algo realmente compatível, condizente com a realidade, a ponto de resolver um problema social. Não sei se vocês conseguiram entender aqui, mas acho que eu fui um pouco claro nesse ponto. Terceira reflexão: eu tenho que tomar cuidado com a extensão de espaço e de tempo do trabalho que eu pretendo realizar. Isso também está diretamente ligado com a capacidade de realização do trabalho. Por exemplo, eu pretendo analisar todas as ocorrências de crime de estupro do estado do Pará para verificar quais são as características determinantes desse crime. Amigo, Pará inteiro. 144, agora que teve o referendo, vão virar 145 municípios. É coisa pra caramba. E mais, e mais. Estamos falando aí de quando a quando, porque é outra coisa que vai te trazer muita dor de cabeça. Por exemplo, nesse momento eu também estou fazendo alguma análise de determinadas ocorrências, só que de tráfico de drogas. A depender do lapso temporal que você escolhe, tinha um sistema da Polícia Civil e depois passa a ter outro. E detalhe, nem todos os estados têm suas ocorrências desde o momento em que foi implantado um sistema de banco de dados. Alguns já perderam essas informações. Então,
você tem que sempre ter em conta que você tem que estabelecer um limite territorial e um limite temporal para a realização da sua pesquisa. Ah, eu vou fazer pesquisa de literatura. Jura, jovem? Bacana. O que é que você vai pesquisar? Eu quero verificar como os tribunais têm julgado, a questão da culpa consciente. Pô, perfeito, vamos lá. Onde tu pretende buscar isso? Porque tem no STF, tem no STJ, tem nas cortes estaduais. E detalhe, tem julgamentos mais antigos e mais novos. Como é que tu pretende fazer essa triagem? De repente, meu amigo, um exemplo. Tem uma excelente aluna que nesse momento está em Marabá, passou na prova do Exército Brasileiro, está lá batendo continência e cuidando de muitas pessoas doentes, porque ela é profissional da saúde também. Salve, Denise. Ela foi fazer uma análise para entender, olha só, muito, muito bom o TCC dela, muito bom. Como o Tribunal de Justiça do Estado do Pará diferenciava nos seus julgamentos quais eram os critérios levados em conta na jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para diferenciar a figura do usuário do traficante. Aí, quando ela foi fazer a delimitação, o espaço já estava, Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Ela foi delimitar o tempo. Eu lembro bem que o primeiro recorte foi um ano inteiro. Rapaz, quando essa menina foi fazer a pesquisa, ela mandou o resultado por WhatsApp, não me esqueça essa cena. Mais de 4 mil ocorrências. Falei, filhota, danou-se, né? Ela, eu vou para um semestre só. Eu falei, eu também acho que tu tem que ir para um semestre só. A gente conseguiu um número bem menor e realizável, digamos assim, em relação à pesquisa dela. Tudo bem? Minto, tô exagerando um pouquinho. Eram 2 anos, aí deu um catatal de ocorrência e a gente reduziu depois somente para um semestre. Mas espaço-tempo tem que ser sempre uma preocupação a ser levada em conta no momento de você pensar a pergunta que você quer resolver. Por quê? Porque simplesmente tem coisas que não dá para você realizar, ou porque não vai dar tempo, ou porque você não tem dinheiro ou condições de pesquisar isso. Já pensou? Levantar a percepção de policiais militares sobre um fenômeno e você quer ouvir todos os batalhões? Meu amigo, tem batalhão lá já no limite do estado do Pará com outros estados. Você vai lá? Você tem dinheiro para ir? Você tem tempo para ir? Vai abandonar sua família para ir? Então são coisas que você tem que pensar com muito cuidado na hora de fazer seu recorte, que pode estar dentro da sua pergunta-problema, pode estar muito bem explicadinho na parte metodológica do seu trabalho, que também é uma coisa que a gente vai tratar lá para frente. Bem, e outra coisa, não adianta você ter uma bela de uma pergunta-problema se você não tem tempo nem espaço, e aqui eu estou falando de espaço de escrita, para responder o seu trabalho. Por quê? Porque dependendo do tipo de trabalho científico que você vai realizar, não dá mesmo. Vamos imaginar aqui que o seu professor lá da sua universidade lhe solicitou um paper esse de 5 a 8 páginas sobre um determinado assunto que você esteja abordando naquele semestre. Você vai discutir uma coisa de altíssimo nível reflexivo? É claro que não. Por quê? Porque não tem tempo nem tem espaço para você fazer essa sua pesquisa. Aí eu te digo, você poderia, por exemplo, qual é a diferença entre o conceito de, imaginemos aqui, de litisconsórcio na obra do fulano, do Beltrano e do Ciclano. Pronto, você faz um paper comparando os três conceitos desses autores para ver onde estão as similaridades e onde estão as diferenças. Alberto, mas isso é relevante? É. Já pensou uma pessoa que não sabe, não faz a mínima ideia do que é litisconsórcio? Ela vai no Google, vai escrever lá litisconsórcio, artigos, de repente ela se depara com o seu. Em um artigo, ela conhece ao mesmo tempo o conceito de três autores, sabendo a diferença entre eles. Não acha legal isso? Tem muita. Diga que você nunca fez isso na sua vida. Muita gente escrevendo papers simples já salvou sua vida na hora de entender um determinado assunto que você faltou uma aula, digamos aqui, ou o professor não explicou mesmo. Você correu atrás no Google e achou. Você resolveu o problema de vida de alguém. Então, note, a extensão do seu trabalho também é muito importante para você escolher o que você vai fazer. Quando você está na dissertação de mestrado e na tese, meu amigo, você tem possibilidades muito maiores. Meu programa, por exemplo, foi um PPGSP, tem que fazer aqui o Programa de Pós-Graduação em Segurança Pública da Universidade Federal do Pará, onde eu fiz o meu mestrado. Eles foram muito gente boa comigo, porque eu fiz um trabalho, digamos, para além dos limites formais.
médios de lá de dentro, mas eles entenderam que eu tinha uma necessidade de escrever por conta da complexidade do tema, que eu vou até mostrar a pergunta problema, que eu me propus a dispor. E deu para lá de 200 páginas. Minha tese, estou tomando todo o cuidado do mundo também para escrever dentro de determinados níveis aceitáveis do uso de páginas, da quantidade de páginas. Porque eu sei que muitos de vocês aí, assim como eu, estão se identificando como pessoas que escrevem como se não houvesse amanhã. Outros já têm dificuldade de escrever. Ah, eu preparei uma página, é um negócio terrível. Então, pense nos limites do seu trabalho e seja muito humilde, porque o limite do seu trabalho também determina o que você é capaz ou não de fazer em determinado momento, tá? TCC, por exemplo, dependendo das instituições, tem instituição que limita em 20, porque TCC às vezes é artigo, então vai de 10 a 15. Quando é uma monografia, ele já vai às vezes de 20 ou 30 até 40, 50 ou 60, varia muito das regras de instituição para instituição. Mas normalmente é assim, resenha, algo objetivo, até 5 páginas, paper, uma média de 3 a 10, acima disso é artigo, mas tem gente que fala mesmo assim, artigo de 10 a 20 páginas, mas eu já vi revista que aceita artigo de 40 páginas, é raro, mas tem. Uma monografia, ela já vai dentro desses limites de 20 a 30 páginas como mínimo e 40, 50 ou 60 como máximo. As dissertações e teses costumam ser mais permissivas, digamos assim, quanto ao tamanho, mas mesmo hoje já se fala, por exemplo, nas teses, antigamente a tese 700 páginas, já não se aceita mais muito bem pela falta de objetividade em muitos casos, ok? Então você tem que pensar também nesse limite de páginas do que você vai escrever. E aqui, obviamente, como não adianta eu só trazer dicas para vocês, eu trouxe diversos exemplos aqui de trabalhos que foram desenvolvidos por mim, ou por mim junto a colegas, ou junto com orientandos, aqui a título de exemplo para todos vocês, tá? Esse primeiro essa primeira pergunta problema que eu trago aqui para vocês foi a pergunta problema que deu origem à minha dissertação de mestrado. Depois de muito ler e me aproximar da questão do tráfico de drogas, eu queria estabelecer uma correlação do tráfico de drogas com mortes, com homicídios. Eu vi que iam surgir uma série de problemas em relação a isso, preferi abortar essa ideia. Mas a questão das facções, que estava muito em alta no estado do Pará, sempre me chamou a atenção, sempre foi um tema que eu gostei muito de estudar, o tráfico de drogas em geral. E aí eu fiquei pensando, pô, como é que o cara lá de dentro da cadeia consegue comandar mortes ou comandar toda uma logística do tráfico aqui fora? E eu fiquei pensando, pô, quais são as estratégias? Ficou horrível. Isso aqui é a pessoa que nunca compareceu à aula de caligrafia, tá? Então me perdoem, deixa eu colocar de novo aqui a minha canetinha. Quais são as estratégias e os mediatos, que na teoria central do meu trabalho significavam meios, os mecanismos utilizados pelo tráfico de drogas para a integração dos presídios, as redes territoriais, eu acabei esquecendo uma palavra aqui, me perdoem, tá? Externas do tráfico de drogas. Então, na verdade, eu até escrevi rápido aqui quando eu fiz o slide, está um pouquinho errado. Mas utilizados pelo tráfico de drogas para a integração dos presídios às redes territoriais externas, tá? Só corrigindo aqui. Mas o que é importante é a pergunta está aqui para vocês verem. Qual era o espaço-tempo do meu trabalho? O estado do Pará. E eu delimitei a fenômenos e livros e artigos e trabalhos, porque lá eu fiz primeiro uma pesquisa bibliográfica, para depois fazer uma pesquisa de natureza qualitativa por meio de entrevistas, para depois fazer um estudo de caso dentro do meu trabalho. Então ficou bem amplo mesmo. Usei diversas técnicas de pesquisa para tentar resolver essa pergunta-problema. E eu delimitei como tempo o ano de 2012 até o ano de 2017, que foi o ano que precedeu o ano da minha defesa, que foi em 2018. Tudo bem? Só para vocês verem aqui como é que se faz uma pergunta-problema. Roberto, beleza. E da pergunta-problema nasce o tema? Nasce. Qual foi o teu tema? Eu escolhi um tema bonitinho, olha só. Além das grades. Além das grades. Estratégias imediatos utilizados pelo tráfico para a integração dos presídios às redes territoriais externas. Pronto. Como vocês observam, eu fiz algo bem lúdico. Teve um amigo meu que fez algo mais lúdico ainda. Ele estudou como um pseudo-movimento sem terra, que na verdade eram
pessoas fazendo extração ilegal de madeira que se fingiam de sem terra e realizavam a exploração irregular de recursos ambientais, notadamente extração de madeira, funcionava. Ele fez uma análise sobre isso. Olha o título do trabalho dele, Os Centora. Ficou lúdico pra caramba, mas expressa perfeitamente o que ele queria falar. Por que ele falou os Centora? Porque não eram sem terras. Eram pessoas que, na verdade, queriam madeira e se fingiam de sem terra para fazer essa extração ilegal. Olha a genialidade. Atualmente, Tenente-Coronel Eric Wendel, grande amigo meu de trabalho, que nesse momento está lá no Marajó, possivelmente em cima de um búfalo, comandando as atividades de policiamento locais. Forte abraço a ele. Vamos lá. Prosseguindo. Outro exemplo aqui para vocês. Esse daqui é o trabalho de uma pessoa que eu gosto muito, amo de paixão, a minha orientanda, a dona Ana Leda. Por sinal, Miranda. Tudo bem? Olha só, isso aqui foi um artigo que a gente publicou de uma pesquisa que a gente fez em cima de uma entrevista de uma única pessoa que desenvolvia projetos na cadeia. Então a gente perguntou como protagonismos pessoais, isso aqui foi devidamente conceituado dentro do artigo dela, e institucionais podem contribuir com o processo de ressocialização de presos no cárcere paraense. Qual foi o espaço-tempo? Ela delimitou na região metropolitana de Belém, na verdade, especificamente em uma unidade da Defensoria Pública, entrevistando uma determinada defensora que desenvolvia projetos dessa natureza, e comparou o que ela falava com uma literatura que ela já tinha lido e já tinha, em larga medida, apreendido a respeito do tema, entendeu? Justamente para verificar isso daqui, os protagonismos pessoais e institucionais. É um trabalho que está publicado, foi publicado na revista Capital Científico, se eu não me engano. Publicamos, não sei se foi em 2018, 2019, mas acho que foi 2019. E foi 2019, com certeza. E vocês podem acessar lá no meu ResearchGate, ter contato com esse trabalho dela, que está muito bacana. E futuramente, aí, se Deus quiser, a gente vai fazer a publicação ainda do TCC dela. É uma pessoa que se apaixonou pela pesquisa, já ao longo da sua idade, depois de ter passado muitas dificuldades de vida, e que é uma pessoa que eu bato palma mesmo. O nome do tema dela, o tema do artigo ficou praticamente a mesma coisa, protagonismos pessoais, institucionais, alguma coisa, não me lembro agora de cabeça porque ficou um tema longo, né? Mas ficou muito parecido também com a pergunta problema. Só a gente dar uma checadinha lá depois, tá? Vamos lá, em frente. Opa, passei demais. Pá. Esse daqui foi feito também, foi publicado, foi um artigo que eu publiquei numa revista de direito, lá para o Rio Grande do Sul, não me recordo agora o nome dela, mas vamos lá. Foi também um TCC de uma aluna minha chamada Fabiane, excelente moça também, e ela perguntou o seguinte: quais são as características definidoras dos crimes de violência sexual contra crianças e adolescentes denunciados, olha um recorte aí que ela fez, pelo Ministério Público no município de Santa Bárbara do Pará, entre os anos de 2014 e 2016. Aqui é um caso interessante, porque na própria pergunta problema já está a delimitação de tempo e espaço, se você bem perceber. Pode colocar dentro da pergunta problema, Roberto? Claro que pode. Pode sem problema nenhum. Mas a tua pergunta problema vai ficar muito inchada, então tem gente que deixa para fazer esse recorte, essa delimitação somente lá na metodologia. Também foi um trabalho publicado, vocês podem ter acesso e conhecimento ao mesmo lá no meu ResearchGate. Vamos lá. Outro, será que foi desenvolvido por uma aluna minha chamada Thalita Batista? A gente submeteu numa revista aí que nunca deu resposta, então a gente está cancelando a submissão e jogando dentro de um livro que vai ser lançado muito possivelmente pelo CROM, que é uma entidade da qual estou participando junto com o meu grande amigo, o professor Vando Miranda, e também com o professor Garcia, o nosso querido Major Garcia, da Polícia Militar do Estado do Pará. E ela questionou o seguinte: ela via que na audiência de custódia, ela participava por ser estagiária do Tribunal de Justiça, pouco se dava atenção à palavra do preso quando ele falava ter sido agredido. Se eu fui agredido, fui. E às vezes não ia para frente, digamos assim, como seria, em tese, uma das finalidades da audiência de custódia. Porque a gente sabe que a audiência de custódia tem como finalidade principal promover o relaxamento de uma prisão
exercida em caráter de ilegalidade naquele momento. Mas ela também acaba tendo uma finalidade de levar a conhecimento do Judiciário e Ministério Público ilegalidades cometidas no ato da prisão. E isso, obviamente, principalmente em relação ao Ministério Público, suscita o tal do controle externo que o órgão exerce sobre a atividade policial. E à luz disso, ela questionou: a audiência de custódia tem sido utilizada como meio de controle externo da atividade policial? Ela questionou isso em relação à realidade de Ananindeua no segundo semestre de 2017 e chegou às conclusões dela. Não vou falar aqui porque o trabalho ainda vai ser publicado. Futuramente vocês vão poder também encontrá-lo dentro desse livro e lá, possivelmente, eu vou colocar também no ResearchGate. É mais um exemplo. E mais um aqui. Quais são os critérios... esse aqui foi um artigo que eu publiquei junto com o professor Vando Miranda, e ele se quebrou, digamos, em 2 artigos. Um que foi publicado junto com ele, com o Coronel Eric, que já falei agora há pouco, e o meu orientador, o professor Clay Anderson, que consta de um livro que nós editamos, e também saiu junto com uma outra contribuição dada pelo professor Durbens, que foi orientador do professor Vando, no doutorado dele, e nós publicamos numa revista, salvo engano, Pensar, de Fortaleza, lá pelo final do ano de 2018, por aí. Questionamos, no todo da pesquisa, quais são os critérios de validade do ato jurídico-administrativo praticado na atividade de inteligência. A atividade de inteligência é uma atividade de Estado que é exercida para obtenção de dados negados por meio de metodologias próprias. Alguns vulgarmente chamariam isso de espionagem, mas é uma política pública extremamente importante, tá? E quais são os critérios de validade dos atos realizados dentro da atividade de inteligência? Esse foi o questionamento. E consta lá do artigo. Fizemos uma breve delimitação espaço-temporal, pesquisa a nível de Brasil, dentro do âmbito do direito administrativo, não fizemos delimitação de tempo, porque era uma pergunta muito mais voltada a critérios teóricos, entendeu? Então essa daí não me suscitava tempo e espaço. Então a gente não fez essa delimitação, embora a gente pudesse até ter dito, olha, vamos usar só obras mais atuais. Imaginemos aqui 2017, 2018. Enfim, mas não foi, acabou não sendo necessário. Era uma coisa que mais atrapalharia o trabalho do que ajudaria. Agora notem, deixa eu voltar para o primeiro exemplo. Quando você faz uma boa pergunta-problema, você nela já acaba delimitando, por exemplo, todo o restante da sua pesquisa. E isso é extremamente importante. Em outros vídeos eu vou sair exemplificando isso para vocês, para a gente entender bem. Mas olha só, aqui na minha pergunta-problema, da minha dissertação de mestrado, eu já estava delimitando o que eu tinha que explicar. Referencial teórico, que é uma parte que vai surgir necessariamente na tua pesquisa. Para o leitor entender do que eu quero falar, eu tenho que explicar para ele o que são estratégias e mediatos. São conceitos que eu tenho que explicar. Isso é um ponto que tem que surgir no meu referencial teórico. Eu tenho que explicar o que é tráfico de drogas. Eu tenho que explicar o que é que acontece aqui em relação ao tráfico de drogas nos presídios. E eu tenho que explicar o que são redes territoriais. São questões-chave que a minha própria pergunta-problema suscita, que tem que surgir no meu referencial teórico. Aqui também, para responder isso, quando eu olho para a minha pergunta-problema, eu já penso que tipo de pesquisa eu vou realizar. Onde eu vou encontrar resposta para isso? O primeiro lugar que eu pensei, bem, a literatura já deve ter escrito algo a respeito. Se não escreveu diretamente, escreveu de maneira indireta, que foi meu caso. Eu não achava os caras dizendo, olha, usam uma estratégia tal, estratégia tal, estratégia tal. Não, eles falavam, os traficantes fazem desse jeito, ou então as facções fazem dessa maneira. E aí o que é que eu fiz? Saí colhendo tudo isso, fiz uma grande pesquisa bibliográfica para criar a classificação. E depois, o que é que eu fiz? Fui para campo, ouvi profissionais da segurança pública sobre o fenômeno. E depois, fui testar para ver se fazia sentido. Fiz um estudo de caso, que a gente chama de estudo de caso exemplificativo, para verificar se realmente aquilo que acontece na prática bate com o que eu tinha colhido nas etapas anteriores da minha pesquisa, entendeu? Mas aqui não, a gente está falando de uma pesquisa de mestrado, uma coisa muito ampla. Bora pegar aqui os outros exemplos para a gente fazer uma coisa mais... verificar uma coisa mais simples. Pular aqui para o próximo. Olha só, como protagonismos pessoais e institucionais podem contribuir com o processo de ressocialização. O que é que a dona Ana tinha que explicar no referencial? Explicou. O que são esses protagonismos pessoais e institucionais? O que é esse tal de protagonismo?
dentro da ideia de ressocialização. Ela tem que falar um pouco de cárcere e de ressocialização. São conceitos que ela tinha que trazer no referencial teórico e que já estavam apontados pela própria pergunta-problema dela. E onde ela ia conseguir resposta para isso, Roberto? Tinha na literatura? Pouquíssima coisa. O que é que ela fez? Entrevista. Ela foi conversar com quem entende da questão para extrair da entrevista elementos que ela classificaria e teorizaria para responder, para conseguir responder esse problema de pesquisa. Próximo, o trabalho da Fabi. Quais são as características definidoras dos crimes de violência sexual? Primeira coisa que ela teve que explicar no referencial. Violência sexual contra criança e adolescente. Quais são esses tais desses crimes aí? E em seguida, o que ela teve que explicar para além disso? A própria ideia de violência, que precede a ideia de violência sexual. Bastou isso no referencial teórico dela, diga-se de passagem. Na metodologia, ela explicou o que eram denúncias e por que ela optou por denúncias. Aqui eu posso explicar, ela optou por crimes denunciados porque já eram crimes que tinham perpassado por uma investigação e tinha certeza que ali tinha realmente acontecido uma violência sexual contra criança e adolescente. Então, ao invés de ir para inquérito ou boletim de ocorrência, ela optou por ir por algo que já dava certeza para ela realmente, aliás, certeza não, mas fortíssimos indícios da ocorrência de um crime, e ela escolheu tempo e espaço e atacou, foi para cima. E foi bacana porque no TCC dela, quando ela viu que as denúncias não estavam respondendo tudo que ela queria saber, o que ela foi fazer? Entrevista com sujeitos que lidavam diretamente, conselheiros tutelares e com a promotora da infância e juventude local. Da tua pergunta problema, olha só, da pergunta problema dela nasceu referencial teórico e metodologia. Mais um aqui, sobre a audiência de custódia, que é que a minha amiga Thalita teve que explicar. O que é a audiência de custódia? Quais são as suas finalidades? E o que é controle externo? Quem exerce? Quais são suas finalidades? Isso é o referencial teórico dela que nasce da pergunta problema. E o como? Como é que eu vou responder essa pergunta? Ela pensou, tem literatura a respeito? Não, não tinha. Documentos vão me responder? Também não. O que é que ela fez? Foi assistir audiências de custódia e depois pegou as atas e fez uma pesquisa documental para ver o que é que acontecia, ou como estava acontecendo, para conseguir responder o problema de pesquisa. Último caso, quais são os critérios de validade do ato jurídico administrativo praticado na atividade de inteligência? Aqui eu tive que explicar duas coisas essencialmente. O que é atividade de inteligência e critérios de validade do ato jurídico. E depois juntei os dois, fazendo nascer a teoria desse artigo que eu produzi junto, em duas pesquisas diferentes, né? Junto com todas aquelas pessoas que eu citei ainda há pouco. Quando você faz uma boa delimitação da tua pergunta-problema, não nasce somente seu tema. Nasce seu tema, mas nasce também seu referencial teórico e a sua metodologia, que são duas coisas que eu vou explicar mais adiante para você. O que são e como funcionam. Mas vamos lá. Poderia dar outros exemplos aí, Roberto? A tua cabeça nesse momento? Poxa, tu não falou lá no início a questão sobre o trânsito? Bacana. Tem muita gente que comete crime de trânsito e de repente nem sabe que está praticando. Vamos escolher aqui de repente um crime de trânsito específico. Sei lá, dirigir ameaçando outros veículos. Tem muita gente que quando tá para abrir o sinal, né, o cara começa em cima do outro. A gente poderia fazer uma entrevista num determinado bairro, de um determinado município, sobre a normalidade ou anormalidade dessa conduta, para saber qual é a percepção das pessoas a respeito da ideia de ameaça a outros veículos, e verificar, de repente, como isso influi na ocorrência ou até mesmo na funcionalidade daquele tipo penal em específico. Olha só, não é um tema bacana? Você poderia perguntar quais são as características definidoras dos crimes de furto aqui no bairro centro do município de Ananindeua, ou então no bairro do Aurá, no município de Ananindeua. Por quê? Porque os furtos lá podem ter uma característica específica, que é ligada ao tipo de imóvel, que é ligada ao tipo de moradia, ao tipo de rua, e etc e tal. E que você pode, de repente, identificar que os furtos lá acontecem de uma maneira diferente. Isso pode ajudar pra caramba a polícia, cara. Entendeu? E aí você vai estar trazendo aí a sua contribuição à humanidade. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Gostou? Dá o likezinho lá embaixo da página, tá? Espalhe esse vídeo aí para os seus amigos em geral, para todas as pessoas que estejam por aí por perto, e
Quem quiser conhecer um pouquinho do nosso trabalho, né, eu citei vários artigos aqui escritos a várias mãos, em contribuição com muitas pessoas, alguns protagonizados por mim, outros protagonizados por essas pessoas que eu tive o prazer e a honra inestimável de ajudar. Então você pode ir lá na página do ResearchGate, ok? E jogar meu nome lá dentro, Roberto, vou colocar em caixa alta aqui, Magno Reis Neto. Lá no meu ResearchGate você vai ter acesso a boa parte desse material. E você vai efetivamente entrar em contato com ele e a partir desse contato você vai aprendendo. Porque não existe outra forma de a gente fazer pesquisa acadêmica se não for fazendo, pessoal. Então, você quer fazer, vai começar, vai entrar nesse ciclo a partir de agora, beleza. Começa definindo a tua pergunta-problema. Precisa de alguma ajuda, de algum help? Entre em contato comigo. Você pode usar a guia de comentários, você pode entrar em contato comigo pelos canais que eu já disse no episódio anterior, e basicamente é isso daí. Mais uma vez te peço, dá o likezinho lá se você curtiu, nos acompanhe e se inscreva nesse nosso YouTube e indique aí para os seus colegas, principalmente aqueles que estão ingressando nesse momento de produção acadêmica. Tudo bem? Paz e bem a todos. Espero ter sido um pouquinho de luz aí na vida de vocês. Tudo de bom, meus amigos. Fiquem com Deus.